Só as É, entidades poliglotas estão aqui, parece. só, só, As só, só, entidades. só. Cara, hoje já teve Raquel Alves aqui de manhã. Olha só o peso desse evento, hein? Agora aqui Raquel Ilha. Não sei qual Raquel é melhor, porque tá difícil escolher. Ela tá achando Derek bom. tá aí. Que legal, cara, que legal. Eu queria estar aí com vocês. Cara, tá muito Eu legal. também. Começou lá a palestra agora na outra sala. Então, você quer começar agora? Então, Otto, Podemos começar, podemos começar. te apresento e a gente. Então, pessoal aí das cabines, está tendo interpretação aqui também, presencial. Ó, ó o Good Matias. luck, good luck. Então, pessoal, estou aqui. Matias aqui atrás. Matias Barmat. Wie geht's? Shalom. Diretamente de Buenos Aires. Aí estamos. Também palestrou hoje de manhã já. Ai, Ei, conseguiu palestrar ele, porque no evento lá do Iglota na Argentina, o bicho falou 3 minutos parou, 5 minutos parou. Eu falei, pô. então, pessoal, bem-vindos ao Poliglotar 2024 Brasília mais uma vez, agora na tarde de domingo, e vamos continuar com uma palestra do meu amigo Otto Mendonça, que está no Poliglotar desde a primeira edição e já palestrou em quase todas, né? Ele palestrou presencialmente, online, e agora online novamente, e presencialmente já também várias vezes. Então, o Otto agora está no Quênia, é isso, Otto? Eu vi aqui umas fofocas, ou não? E- Exatamente, mais precisamente em Mombasa. Estamos aqui no litoral sul do Quênia. Ele está em Mombasa, o pessoal não está sabendo se é África ou se é Ceará, mas tudo bem. O Ceará está exportando. Ceará é o Jurubola que está falando da Tanzânia, do Ceará para o mundo. Exatamente. É o Ceará africano aqui. Ceará africano, boa. Então, com vocês, Otto Mendonça com a história do Clube Poliglota no Brasil. Não é isso, Otto? Pode mandar brasa. Muito obrigado, Juliana. Um prazerzaço, como sempre, participar do Poliglotar, essa instituição que é fundamental, né, no movimento poliglota do Brasil. Vou fazer uma apresentação aqui breve. Gostaria de agradecer os órgãos do Urubola, que está aqui com a gente e que eu já chamo para se apresentar aqui também rapidamente. Jurubola, dá um pouco aí da linha de você, e aí eu tomo aí daí para frente. Fala um pouco aí, dá um alô para a galera. Oi, pessoal, tudo bom? Eu tô aparecendo aqui? Meu rosto tá aparecendo, hein? Tá Calma aí. dando eco, fecha um deles. Eu acho que tá dando eco Bola, no. fecha um e deixa só um aberto, cara. Isso. Opa, dá pra me ouvir aí, Agora, galera? agora deu certo. Agora estamos ouvindo, estamos bem. Massa demais. Bom, prazer estar aqui com vocês. Vocês estão vendo, eu tô aqui num negócio de safari aqui. Muito bom, muito bom. Pois é, cara, Tanzânia mil grau, né? É uma grande satisfação estar aqui com vocês apresentando, junto com o Otto aqui, essa história tão bonita, né? Tão maravilhosa, cheia de mistérios, cheia de alegrias, cheia de coisas, né? Tretas, Surpreendentes. Oi? tretas também. Tretas, né? Impossível, né? Não ter tretas com os seres humanos, interagindo, né? Bom, então eu gostaria de prontificar aqui que estarei apoiando aqui o Otto e também o Juliano para todas as informações que precisarmos aí disponibilizar sobre essa história bonita. Obrigado. Ô, Juro, muito obrigado, cara. Muito Só um obrigado mesmo, muito comentário importante. que agora no almoço comentaram que o Jurubola ia trabalhar no safari e como ele é ator, estão na dúvida se ele vai fazer o papel do leão ou é da girafa, ou qual é o papel que vai fazer. Eu vou fazer o jumento celestino, pô. Você sabe que tem uns animais em comuns, né? Tem um queixada nosso, que é tipo um porco selvagem, eles têm aqui também. É, É. tem. Mas, pessoal, então olha só, a história do movimento poliglota no Brasil.
A gente está chamando de movimento poliglota, só para enquadrar o assunto. É uma coisa que eu percebo que é um certo poliglotismo. Estava até conversando com o nosso amigo Derek e com o Diego, que também é cearense e que toca o Diversilíngua podcast. A nossa ideia aqui nessa apresentação, então, é dar um panorama do que vem a ser esse movimento poliglota. A gente está propondo esse termo por ser maior, mais assambarcante, né? Mais englobante, para poder dar conta do que a gente acabou construindo de uma maneira orgânica, mas que hoje a gente vê que tem um fundamento, tem uma complementaridade, é uma espécie de tripé, eu diria, entre os encontros gratuitos para a prática de idiomas e para fazer amizades, né? Cuja espinha dorsal são os clubes poliglotas, sob uma coordenação, diríamos, uma coordenação não oficial, vamos colocar assim para não complicar, do Clube Poliglota Brasil. Depois, os eventos que surgiram no seio, né, desse movimento, com o adensamento é um termo das relações internacionais, com a intensificação desses encontros poliglotas, nos clubes poliglotas, surgiu o Poliglotar, né? Ali em 2016, essa conferência de línguas e culturas que congrega e celebra o pessoal não só no Brasil, né, mas na América do Sul aí, de modo geral. A gente está aqui com o Matias, da Argentina, mostrando que, inclusive, a gente está com uma atuação forte na Argentina, já também com o Instituto Iglota, que vem a ser esse terceiro pé, constituindo esse tripé, que surgiu também no seio do movimento poliglota como a ponta institucional, com esse objetivo de fazer publicações, de agregar pesquisadores, de instituições, fazer essas alianças com o intuito de ir além, no sentido de sair só da nossa comunidade de poliglotas, mas trazer o poliglotismo para a sociedade, né? Propondo o poliglotismo como uma ferramenta para atuar junto à educação, junto à saúde pública, junto ao turismo e junto aos stakeholders institucionais e políticos de maneira geral, trazendo essa ideia do poliglotismo como uma ferramenta para a aproximação dos povos, né? Uma ferramenta para a integração. Então, a gente está aí trabalhando com esse tripé, então, que seria o Clube Poliglota Brasil, o Poliglotar e o Instituto Iglota de Poliglotismo e Integração. É isso que a gente está entendendo como movimento poliglota. Então, como é que isso surgiu? Isso surgiu em 2009. A gente sabe que, grosso modo, a diferença entre pré-história e história, em que pese as tradições orais, as línguas ágrafas, que tem toda a sua importância, evidentemente, não estamos discutindo isso, mas a transição da pré-história para a história se deu com a escrita, né? Então, o registro gráfico, a escrita propriamente, ela define o surgimento da história. Por que isso é importante? Porque é óbvio que houve iniciativas posteriores, prévias, nisso do que a gente chama de encontro para a prática de idiomas e fazer amigos, é uma coisa muito antiga, né? Mas, do jeito que a gente imagina, com essa ideia muito clara de propor um espaço gratuito, com anfitriões, para poder congregar as pessoas, espaço gratuito, né? Para poder praticar idiomas e fazer amigos, surgiu em 2009 em Foz do Iguaçu, porque nós temos um registro escrito, né? Nós temos um jornalzinho que mostra isso, justamente como é que a gente cresceu e começou. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Juliana, não sei se eu consigo compartilhar a tela. Será que eu consigo? Já pode. Posso? Então tá. Isso aqui é só para. Isso aqui a gente sempre mostra Isso aqui, ó, uma viagem pelo mundo sem sair do lugar. Isso aqui saiu na Gazeta do Iguaçu. Era o antigo jornal de Foz do Iguaçu, hoje em dia chamado de G-Dia. Essa matéria é de 27 de maio de 2009. O encontro foi realizado em 30 de maio de 2009. Então tá ali, uma viagem pelo mundo sem sair do lugar. Encontro poliglota deve atrair estudantes, adultos e crianças com o intuito de testar conhecimentos e fazer amizades, né? Então aqui nessa matéria a gente já traz essa ideia de praticar idiomas e fazer amigos. Dali, a coisa foi crescendo, evidentemente. A gente registrou todos esses encontros num blog
num blog chamado Encontro Poliglota, né? Blogspot. Lá tem todos os encontros que a gente realizou. A gente, evidentemente, como todos vocês sabem, começa com muito gás, né? Faz vários e tal, e depois a coisa vai minguando um pouquinho. No nosso caso, levou alguns anos para minguar. A gente fez de 2009 até 2013, foi o último encontro ali. E parece que houve uma passada de bastão, né? Digamos, a passada de bastão virtual, né? Meio mística ali para o Clube Poliglota Fortaleza, que aí o Zurubola vai poder complementar. Até onde eu sei, o Zurubola não apenas, mas também o Juliano, que está aqui, e ali o Diego, tinha mais gente, né, nesse Clube Poliglota Fortaleza. Pelo que eu entendi, houve essa iniciativa também de buscar fazer algo com uma inspiração comum, que era o Polyglot Club, lá da França. Um detalhe legal, quando eu fiz, eu não quis copiar até certo ponto essa ideia de clube poliglota. Eu pensei, não, às vezes esse termo clube pode ser um pouco elicista, não sei se vai pegar, e aí eu quis fazer encontro poliglota. Depois eu até conheci o Vincent em Paris, eu tive num evento deles, e se não me equivoco, o Polyglot Club, ele persiste, desde aquela época já tinha uma ideia de business, né? De realmente fazer a coisa de modo tal que se pudesse capitalizar de algum modo, enfim, é um negócio, né? Um, sem julgamento de valor, né? Só para deixar claras as diferentes propostas, assim como, por exemplo, o Mundo Lingo, que está em várias partes do mundo também, mas é um business, né? É um business. Ao passo que os encontros poliglotas que nós sempre fizemos, eles são espaços onde as mães podem deixar os filhos ir sem problema, vamos colocar assim. Quando a gente coloca assim, deixa bem claro que assim, a questão de bebida alcoólica não é uma prioridade, a questão de ser à noite não é uma prioridade. O foco é realmente praticar idiomas e fazer amigos. E me parece que em 2013, quando surgiu o Clube Poliglota Fortaleza, houve também essa inspiração no Polyglot Club. E ali eu não sei, Jurubola, você podia definir melhor uma dúvida que eu tenho, é o seguinte, esse lema de praticar idiomas e fazer amigos, eu sei que também foi retomado pelo clube, estava até conversando com o Diego sobre isso, foi também usado pelo Clube Poliglota Fortaleza, mas para mim não ficou claro se quando você fez, você pegou, porque você viu que já existia essa iniciativa de Foz do Iguaçu e que a gente usava isso, mas você viu que era comum ou você viu, não, eles estão usando essa ideia, deixa eu usar também, como é que foi esse lema? Porque esse é um lema que nos caracteriza, né? Fala um pouco disso e depois como é que foi o Clube Poliglota Fortaleza e o Clube Poliglota Brasília, e depois a gente vai falar um pouco do Poliglotar, que surgiu em 2016, meio que, né, na consequência desses movimentos, desses encontros que foram se intensificando, eu gostaria que o Juliano falasse rapidamente da gênese do Poliglotar, que hoje já está na 10ª edição, né, que é essa grande festa no Brasil, né? Agora é a 9ª edição. 9ª edição. Teve algum ano que não teve, Ju? Ou todos os anos houve? Não, todos teve. Tá, perfeito. Jurubola, e aí? Fala aí pra gente como é que foi essa gênese lá em 2013 do Clube Poliglota Fortaleza. E aí, pessoal, beleza? Foi muito interessante, porque o que aconteceu foi assim, eu fazia teatro, no Teatro José de Alencar, e eu vi um panfleto falando sobre estudo e formação de plateias, e uma das qualidades pedidas para fazer parte desse grupo era o inglês. E eu pensei comigo, poxa, teatro e inglês. Eu estava aprendendo inglês, e eu estava fazendo teatro, eu pensei, bom, vou juntar o útil ao agradável, né? Aí eu mandei e-mail, pessoal, conheci o Ricardo Pamplona, que é um economista de Fortaleza e também é um agitador cultural da cidade. E em uma dessas oportunidades que a gente estava fazendo esse estudo, eu falei para ele que eu tinha visto na internet um encontro em Paris muito interessante. E aí eu falei, olha, ia ser muito legal, né, cara, participar de um evento desse lá em Paris e tal. Ele olhou para mim e falou assim, mas por que em Paris? Por quê? Se a gente pode fazer aqui em Fortaleza. Lá Paris do semiárido, por que não? Exatamente. Né? Fortaleza também tem uma influência francesa, né, durante a sua história. E aí eu falei, caramba, cara, é mesmo, eu nunca tinha parado para pensar que, pô, Fortaleza é uma cidade gigantesca, são 3 milhões de habitantes, mais de 3 milhões de habitantes, não é possível que não haja pessoas que falem idiomas aqui, né? E aí a gente começou, o lema é praticar idiomas e fazer amigos, se eu não me engano, foi ele quem propôs, né, esse lema. Eu acredito que ele possa ter visto essa referência, né, de Foz. Eu acredito que ele também possa ter visto as referências do próprio Polyglot Club, que eu compartilhei com ele tudo que eu tinha achado na internet, né, sobre Não essa seria questão.
Seria bacana confirmar com ele, se você conseguir, de repente, só para a gente ter uma Uhum. certeza. Eu também fiquei na dúvida É, se vocês se inspiraram em Foz do Iguaçu ou não, foi só na França. primeiramente na França e depois nós encontramos a informação de Foz. Então quer dizer que Foz e Fortaleza surgiram independentemente em momentos diferentes. Sim, a gente não sabia de Foz quando a gente começou em Fortaleza. A gente descobriu Foz pesquisando. A gente começou o clube em Fortaleza e aí a gente começou a pesquisar. Porque a gente ficou curioso, né? A gente começou a perguntar: será que existe alguma coisa assim no Brasil? Eu Vamos também procurar fiz essas essa pessoas, pesquisa. né? Eu também É, fiz pois essa é. pesquisa. É. E aí encontramos o de Foz, encontramos alguns outros encontros de idiomas que eram organizados principalmente por pessoas que faziam encontros do Couchsurfing, mas no geral eram encontros ou de inglês e espanhol, não tinha essa verve poliglota. E ao longo do ano de 2013, entrando em contato com essas pessoas, a gente já foi sugerindo essa ideia. O que vocês pensam da gente fazer um movimento brasileiro de clubes de idiomas, né? E o pessoal foi animando. Em 2014, eu me mudei para Brasília, junto com minha mãe, e eu fui a esse evento de inglês e espanhol, que era organizado em Brasília à época, chamado Torre de Babel. Era organizado principalmente pelo pessoal do Couchsurfing, era atrelado, né, ao Couchsurfing, e, e aí eu contei para eles, né, sobre a minha experiência em Fortaleza, né, eu falei para eles também que eu estava contactando mais agentes culturais envolvidos com prática de idiomas no Brasil, e perguntei se eles se interessariam em se juntar a nós, né? Juntar força para a gente fazer um movimento bacana. E aí eles me aceitaram como um coordenador também. A gente começou a crescer bastante lá em Brasília, aí em Brasília, né? O movimento. A gente começou a crescer bastante em Brasília o movimento, começou a ter mais de um encontro por semana, dois, três encontros por semana. E no final de 2014, junto com a Luciana, o pessoal de Fortaleza, eu não lembro se o Ricardo Pamplona continuava como coordenador de Fortaleza agora no momento, mas tinha algumas pessoas desde o começo, né? Diego, né? Também o Marcelo. Aí Fortaleza, Brasília, Blumenau, se eu não me engano, Belém e Salvador. E eu acho que eram esses que tinha na época, né? Que estavam ativos naquele momento. E a gente fundou o Clube Poliglota Brasil. E aí, a partir do Clube Poliglota Brasil, foi surgindo mais ideias, né? A gente viu que tinha conferências na Europa, né, em outros lugares, a gente começou a pensar, poxa, a gente tem um movimento brasileiro, por que que a gente também não pode propor gatherings, conferências, né? Por que não? Né? Se a gente já está fazendo isso aqui, a gente pode ir mais além. Ô, E aí, Júlio, só nessa... um momento, Uhum. só um momento. O Clube Poliglota Brasil, ele surgiu de um movimento, então, de alguns clubes poliglotas que estavam conversando à época, que já existiam, é isso? Exatamente, exatamente. Quais eram É, que você falou? de cabeça agora, a gente já escreveu essa história, né? Mas de cabeça agora eu lembro de Brasília, Aham. Fortaleza, Blumenau, tinha Campinas também, Uhum. e Belém. Talvez tenha havido outro que eu não estou lembrado agora. Mas o que aconteceu? Pouco tempo depois, o de Belém e o de Campinas pararam, né? E Hum, retornaram já. O de Belém está retornando agora de novo. O Campinas está bem ativo, já tem uns 3 anos, acredito. E, mas é isso, eram poucos clubes no início. E, se eu não me engano, nessa época a gente já tinha contactado o Otto, né? O Otto já estava consciente do que estava acontecendo. Não lembro onde o Otto estava morando, se era em Brasília, se era em outra cidade, mas o Otto já eu estava em sabia. Foz ainda, eu estava em Foz ainda. Eu fui para Brasília em 2017. É que ali de 2013, quando eu dei uma parada, eu foquei realmente em ganhar a vida, né? Eu foquei em ganhar a Sim, vida, E aí eu comecei a não. Porque realmente, esse negócio de fazer os encontros, de tocar e tal, você tem que estar muito dedicado, né? Uma história que a gente está sim, vendo, assim, você tem que estar muito dedicado. E aí eu meio que, né, realmente não estava tão à frente na época, mas sempre envolvido, né? sim, com certeza. E foi isso, estava todo mundo entrando em contato, estava todo mundo bastante feliz e estimulado por essa proposta, era uma coisa nova e parecia muito legal. Logo em seguida já surgiu Rio de Janeiro, São Paulo,
Belo Horizonte. E foi isso, em 2015, quando estava pipocando alguns clubes em algumas grandes capitais, surgiu essa proposta: vamos fazer uma conferência nacional, ou um gathering, não sei. Vamos escolher uma cidade. À época, Brasília e Fortaleza estavam disputando, porque eram os clubes, Foi à época, mais 2016, fortes. né, na verdade. Essa ideia do Conferência Poliglota do Brasil foi em 2016 e não 15. No início de. Eu acho que a gente começou a conversar sobre no final de 15 e em 16 que realmente surgiu. Não, vamos fazer com certeza, né? É verdade. E, é, eu acho que no final de 15 a gente começou a conversar, 16 foi batido o martelo, vamos fazer, fizemos a votação. E aí, eu acho que em setembro, né, Juliano, que foi o primeiro ou foi em agosto? Não, foi em novembro de Foi em 2016. novembro. Foi. E em 2016 eu cheguei a viajar para o norte também, Belém, Manaus. Tentamos fazer clubes lá. São Luís estava rolando, Teresina. E a gente estava tentando fortalecer o Nordeste para também fortalecer o início dessa conferência que estava Até começando. porque essa conferência, se eu não me engano, e aí é bacana o Juliano falar, que aí entra o poliglotar, né? Essa conferência tinha a ideia de ser do Nordeste ou de ser de Fortaleza só. Como é? Porque o início foi um pouco assim. Você também não tinha clareza de que ia se tornar algo nacional assim, né? Internacional, apesar de até agora só ter acontecido no Brasil. Não, mas a questão é que, como o Jurubola falou, os clubes poliglotas foram surgindo, né? Fortaleza, Brasília, ele falou aí outros, Blumenau, Belém, e depois surgiu o Clube Brasil para juntar todos e ter comunicação entre as cidades, né, do Brasil inteiro. E aí, e como você comentou, só falando, é difícil manter, né, os clubes em funcionamento ao longo do tempo se não tiver várias pessoas dedicadas. Se só tiver uma, pode parar e depois recomeçar anos depois. Mas no Aham. caso de Fortaleza, desde o início a gente teve vários organizadores, né? Como o Jurubola mencionou, por exemplo, o Marcelo, eu mesmo, o Diego, o Ravik, o Wilbernon, né? Então, algumas pessoas e foram depois parando e outros foram entrando, né? Então, assim, falando nisso, o Clube Poliglota Fortaleza completou agora 11 anos em Olha março. aí que legal. Que legal. Então, eu diria que talvez não tenha sido o primeiro, já que o outro começou em 2009, aí registrado e tudo, mas é o Clube Poliglota que durou mais tempo sem nenhuma parada. A gente nunca parou, né? Então, 11 anos e meio já sem parar. Então, Ininterruptos. E dali surgiu, era a mesma equipe, né, na verdade, do primeiro Poliglotar, né, do qual eu participei. Vou ah, registrar, estive lá na primeira, eu então, vi. contando sobre o surgimento agora do Poliglotar, a gente estava conversando, né, com os outros clubes, tinha um grupo do WhatsApp e a gente fez essa votação que o Jurubola mencionou e Brasília venceu, né? Então, a Conferência Poliglota do Brasil, que ainda não existia o nome Poliglotar, teria sido em Brasília, na verdade, só que isso foi em março, mais ou menos, de 2016. E aí, algumas semanas depois, o próprio pessoal de Brasília disse que achava que não ia dar tempo de organizar, eles não sabiam muito bem. Ninguém sabia, na verdade, né? Porque a gente nunca tinha feito, mas eles também, como iniciantes e como todo mundo era, disseram que achavam que não dava tempo, que estavam receosos e tal. Então, eles pensaram, vamos fazer então em 2017. E aí que até Fortaleza assumiu nesse momento, né, o segundo lugar da votação, a gente falou, então a gente vai fazer. Eles não gostaram muito da ideia, né, até ficaram chateados com o clube de Fortaleza, mas a gente manteve que eles fariam em 17, a gente faria em 16 e tudo bem. Aí o Diego fez uma logomarca com uma pessoa que ele contratou e parece que foi esse cara que criou o nome Poliglotar, entendeu? Não sei agora o nome, o Diego deve saber. Esse cara que fez a logomarca, né, do nome com as balões naquelas cores, laranja, azul, verde. Ah, não foi você, não. Não Não, foi a não, equipe, não. foi meio Mas que. a mesma equipe que organizava o Clube Poliglota Fortaleza foi o pessoal, a equipe que organizou o Poliglotar,
É que isso eu vi, isso eu inclusive conheci vocês todos. É, Pedro, ousadia. Diego, Fabiano e o Bernon, né? Então tinha algumas pessoas aí O daquela João época. Paulo também, né? Mas ele não João estava na Paulo. organização em si, né? O João Paulo também participava e era organizador, então a gente tomou algumas decisões, né? Vamos alugar 2 auditórios, vamos comprar um coffee break, fizemos tudo no nosso nome mesmo, entendeu? Não tinha nada de empresa nem nada. Então a gente fez uma página, vendeu os ingressos, a galera comprou e aconteceu, né? E aí depois a gente continuou, 2017, 18, 19 e por aí vai, e nunca parou em nenhum ano, nem na pandemia, porque a gente fez online. Então, então foi assim que surgiu o Poliglotar, né? De uma votação que um clube de brasileiro não quis fazer, depois Fortaleza assumiu e a gente ficou fazendo. E agora chegamos em Brasília, né? Finalmente, 9 anos depois. É, olha só que legal. Não, eu acho isso bacana isso que você está falando, e o fato do Poliglotar estar hoje em Brasília, meio que fechando esse ciclo, é uma coisa, né, tipo, simbólica, né? Essa coisa da cobra morder o rabo, quer dizer. E assim, começar. Duas coisas que eu vejo nessa história, e até na história do Zurubola também, que é importante, né, Zurubola, você só comentar como é que você trabalha nesse negócio de expandir os clubes, né? Nesse negócio de pegar carona. Todo mundo admira você por isso, apesar de que às vezes você também pega algumas críticas, normal, né? Quem não, né? E o Juliano também, enfim, todos nós pegamos críticas por algum lado, mas também temos, como todo ser humano, um lado bom e um lado ruim, ou seja, essa questão da ousadia, né? De pegar e fazer, né, Juliano? Pegou, teve ousadia e tem que ter um pouco de iniciativa mesmo, porque não é fácil realmente, né, fazer essas coisas acontecerem. É, Vocês querem que aí daí do poliglotar a coisa foi andando e aí a gente vai avançar um pouco mais na história. Mas antes de fechar, não sei se o Juliano quer falar alguma coisa mais do poliglotar e o Zurubola falar de como é que ele trabalha na expansão aí dos clubes. O Poliglotar, a ideia era ser essa grande conferência do Brasil, mas até nas primeiras edições, a gente botou um subtítulo. A gente falou Conferência Poliglota de Fortaleza. A gente até Exato. comentou isso, né? Tinha lá nos banners, nos primeiros banners. E depois a gente pensou, fez o segundo ano em Fortaleza, o terceiro também. Mas aí sempre tinha aquela ideia, vamos fazer em outro estado, vamos fazer em outras cidades. E a gente fez em São Paulo, né, em 2019, que foi ótimo, porque assim, se a gente não tivesse feito em São Paulo, ia vir a pandemia e talvez tivesse demorado mais para a gente sair de Fortaleza. Então a gente fez em São Paulo, aí depois fizemos online e depois 21 ainda estava um pouco na pandemia e ainda fizemos um híbrido com um dia presencial e o resto online em Fortaleza. Aí depois continuou o nosso grande plano de expansão. Aí foi Recife, Rio e agora Brasília, né? É isso. Uau, parabéns, parabéns, Juliano. E só uma pergunta: a equipe que estava do início, tem alguém que continua com você? Quem são os integrantes da equipe que estão há mais tempo com você? Isso é importante, porque não é um trabalho sozinho, né? Apesar de você liderar, você trabalha como equipe, né? O primeiro poliglotar foi aqueles organizadores do Clube Poliglota Fortaleza. O segundo também, inclusive o segundo poliglotar foi o maior em número de participantes, foram quase 200 pessoas presenciais. Aí, no terceiro poliglotar, já tinha alguns se cansando de organizar, ou não queria, ou não entrava em acordo quanto a alguns detalhes. Então, mais ou menos foi só eu e o João Paulo. Aí depois teve São Paulo, que praticamente eu fiz sozinho, né, à distância. E em São Paulo, aí eu conheci outras pessoas que começaram a querer organizar. Em São Paulo eu conheci o Robson Ribeiro, a Ana Flávia, que até hoje são organizadores. Em Recife eu conheci a Sabrícia, que é organizadora Hum, dos 3 anos. Então, o pessoal que foi chegando e foi aumentando o número de organizadores, né, agora. pô, Então, os bacana. mais antigos, assim, além de mim, o mais antigo é o Robson e a Ana Flávia, que estão desde 2019, digamos. Bacana, bacana essa história. Vamos querer os capítulos em breve. Depois a gente vai falar, já a gente vai falar da história do movimento poliglota no Brasil, quer dizer, do projeto em si, né? Do livro. É, assim, eu vejo que a espinha dorsal são os encontros gratuitos, né? De prática, de idiomas e assim,
surgiu ali, ok, teve um pioneirismo de Foz do Iguaçu, depois ali Fortaleza, Brasília, mas esse trabalho do Zurubola, acho que é sempre interessante ressaltar esse trabalho de expansão, né? Do jeitinho dele, do jeitinho beija-flor dele. É interessante você falar rapidamente, Zurubola. Fala só rapidamente para depois de continuar a história, mas acho que é bacana ressaltar aí. Qual que é o seu método para espalhar essa mensagem? Opa, escutam bem? Me escutam bem? Sim. Sim, sim, meu caro. É, é o famoso método. Ó, quem é que tá ali? A Ana? Eita, yes. Olá, família completa. Beijo, pessoal. Beijo, abraço. Cassiana Só ali, coisa boa pra mim. Cassiana. Olha a Cássia, cara. Olha, vocês são tudo minha família também. Vocês são tudo minha família. É o famoso método lobo-flor, beija-solitário, né? A mistura de lobo solitário com beija-flor. E eu acho que eu comecei a viajar porque eu queria muito, né? Eu estava com meus 23 anos de idade, eu queria conhecer o mundo, o Brasil. E aí eu pensei, cara, eu não quero viajar de uma forma egoísta. Eu já faço parte de um projeto, né? Que é um projeto de clubes. Então, eu posso buscar fazer essa força-tarefa de encontrar pessoas interessadas em cada cidade que eu passar e criarmos clubes. E assim foi. E eu aprendi a pegar carona, aprendi a viver de uma forma roots, aprendi a acampar. Então, eu acho que a expansão do Clube Poliglota ela também é uma coisa bem anarquista, bem beatnik, né? O pessoal que já leu um pouco aí, Jack Kerouac, já leu um pouco aí dos aventureiros, né, da literatura de aventura aí pelo mundo. Eu acho que essas histórias elas também confluem. E isso é muito bacana, porque se você parar para pensar, idiomas tem muito a ver com viagem, né? Idiomas, geralmente as pessoas querem aprender idiomas para encontrar outras pessoas de outras culturas, outros idiomas, né? E, e foi isso, né? Eu juntei viagem com prática de idiomas e sobrevivência na selva urbana, sobrevivência na selva rural. E deu certo, deu super certo. E isso trouxe um caráter também bastante humano, eu acho que para os clubes que a gente foi formando, e bastante acessível, né? É. Eu sempre encontrava, nessa prática, eu sempre encontrava pessoas muito amorosas, pessoas muito sonhadoras também. Eu acho que é importante ter a pessoa que realiza, mas também é importante ter as pessoas que sonham. E aí juntar as duas. Pô, muito bom. Basicamente é isso. Juntar as duas, né? Juntar, quer dizer, você ter capacidade de realização, mas capacidade de sonhar também, né? Capacidade de Uhum, abrir as coisas e também capacidade da manutenção. Por isso que é um trabalho grupal, né? Por isso que eu acho que eu queria e assim, agradeço ao Juliano pelo fato da gente estar podendo fazer isso em conjunto, essa apresentação, porque realmente é um trabalho, né? Toda essa galera que está aí, a galera que toca nos clubes de cada estado, é um trabalho realmente assim muito bonito, né? Por isso que eu digo, é um movimento. Eu entendo que é um movimento, porque o que acontece ali, é, enfim, 2017 vocês estavam perguntando, né? O seu Otto onde é que estava, tal. 2017 eu fui para Brasília, fiquei de 2017 a 2022 em Brasília. E tive a oportunidade de crescer muito profissionalmente ali como intérprete, enfim, conheci a Raquel, que depois tive a oportunidade de apresentar para o Juliano, e aí tá hoje aí, ó, Brasília fazendo acontecer. Então, assim, essas articulações de pessoas. E devido com a pandemia, eu migrei de um trabalho só de freela, né, de eventos presenciais para trabalhar virtualmente, né, com interpretação simultânea e ingressei numa empresa em específico para trabalhar como intérprete de conferências e também gestor de projetos, né, project manager. E isso me deu certa liberdade geográfica. E por questões de família, umas outras variáveis na questão de vida pessoal, particular e tal, acabei voltando para Foz do Iguaçu. E aí, ao voltar para Foz do Iguaçu, eu falei, bom, deixa eu agitar para ver como é que tá a galera, né? Vamos fazer um encontro poliglota. Comecei a agitar com a galera, contatos e tal, não sei o quê. Então, por vias travessas, esse assunto de que eu estava buscando um local para a gente fazer o encontro. Isso foi bater na mesa do diretor de assuntos internacionais do município, porque Foz do Iguaçu, por estar em fronteira, né, tem um aspecto um pouco ali de assuntos internacionais e tal.
Aí ele falou, não, vamos fazer um evento, traz ele aqui e tal. E aí eu sentei para conversar com ele e ele se interessou pela proposta e aí que surgiu, então, a semente do Iglota, porque ele basicamente houve um interesse do poder público, vamos colocar assim, e houve uma interpelação, assim, um certo desafio na questão, ok, aprender idiomas, né, tal, poliglotismo legal, mas o que vocês podem trazer de benefício para a sociedade? Sabe, aquilo ali me deixou, eu falei, poxa, peraí, aqui já estamos falando de outra coisa. Estou voltando para Foz, Urus, mas não é mais naquele contexto de fazer os encontros iniciais e tal. É outra coisa. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui, né? Às vezes a vida te traz esse contexto, você tem que saber ler o contexto, né? De ter essa inteligência contextual. Falei, bom, então peraí, deixa eu fazer um evento então aqui, que aí houve todo um apoio da prefeitura, houve um apoio da secretaria, que é a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, que nos cedeu o espaço, né? O apoio da Diretoria de Assuntos Internacionais do município. Eu falei, não, deixa eu procurar apoio aqui. Estamos numa região trinacional, então o consulado argentino sempre parceiro. Entramos em contato também com o pessoal do Paraguai. E aí, o pessoal das diferentes universidades, a gente fez um evento chamado Primeiro Encontro Internacional de Poliglotas da Região Trinacional. Um nome tão grande desse, às vezes, mostra que ou não teve tanto tempo para preparar para você fazer um nome tão grande assim, ou é uma coisa pensada, né? Ali é porque não teve muito tempo mesmo. Eu falei, não, vamos fazer um nome dele, que é um encontro de poliglota, que é o que a gente sempre fez lá em Foz, mas internacional para a gente poder pensar junto. E ali eu comecei também, juros, a percorrer ali em 2022, percorri alguns locais, eu estive em São Paulo, Curitiba, Ponta Grossa e tal, trazendo a mensagem para a galera no o Encontrão Estadual de São Paulo, o primeiro Encontrão Estadual de São Paulo eu estive lá, com o Luiz, com o pessoal de Sorocaba, o pessoal é muito bom. E aí eu coloquei essa ideia, gente, olha só, a gente está aqui com uma demanda do setor público, não é só uma coisa entre nós apenas, é uma demanda do setor público, institucional, de saber como que a gente pode ajudar. Então a gente está fazendo um evento para a gente juntar numa mesa esses representantes institucionais e políticos para colocar para eles como bom psicólogo. A minha formação é psicologia, na verdade eu não sou formado em idiomas, né? Idiomas é por vocação mesmo. Então colocar para eles assim, enquadrar esse assunto, o que, que é o poliglotismo, o que, que é o movimento poliglota e perguntar para eles como que isso pode ajudar nas suas agendas. Eles iam trazer as demandas. A gente ia fazer um trabalho de escuta, eles iam trazer as demandas. E eles trouxeram as demandas. O pessoal ali na região trinacional trouxe várias demandas e a gente entendeu que era oportuno fazer inclusive, vale destacar, esse evento teve a participação do Zurubola, que também ali, no seu aspecto ali de visionário do rolê, entendeu a importância da proposta, teve junto e a gente, com muita felicidade, pôde propor ali que depois a gente chancelou com o Juliano, no Rio de Janeiro, mas ali a gente já propôs a figura do Carlos Amaral Freire como patrono do movimento poliglota no Brasil, né? Ali o Jurubola estava com a gente fez uma moção de aplausos, né? Foi inclusive uma ideia da secretária do Instituto Iglota, que está aqui conosco nos assistindo, a Laís de Souza. Nós vamos fazer uma moção de aplausos para o Carlos Amaral Freire, e nessa moção de aplausos a gente já põe o nome dele como essa grande inspiração, né, pelo fato de ter aprendido 120. A grande questão dele é aprender 2 línguas por ano de modo sistemático, que deu 120 línguas, ele fala 150. Isso é uma questão de pesquisa posterior, mas sem dúvida eu não conheço prova cabal, prova mais completa de poliglotismo do que a dele em si, porque uma coisa é falar, todo mundo pode dizer que fala, e a fluência também falada, ela depende muito de épocas, línguas enferrujam e tal. Ele publicou um livro chamado Babel de Poemas, 60 poemas de diferentes línguas, dezenas de alfabetos diferentes, publicados ao português. Então, assim, não conheço assim 60 línguas diferentes assim numa publicação da mesma pessoa. É claro que tem também o cara que, na verdade, que é um tcheco, mas que se radicou no Brasil, que é a influência do movimento esperantista, o pessoal conhece, que é o Valdomiro Lorenz, que é a influência do Carlos Amaral Freire. O Valdomiro Lorenz tem um livro de introdução aos idiomas, iniciação à linguística, se eu não me engano, eu tenho esse livro. Enfim, o livro inclusive,
ele faz uma tradução que inspirou o Carlos Amaral Freire. Ele faz uma tradução de um trecho do Gênesis, se eu não me engano, lá da Bíblia. Isso aí a gente vai pesquisar depois com mais calma. E ele traz também esse pequeno trecho, um pequeno trecho ali da Bíblia em 70 idiomas diferentes, se eu não me engano. Então ali o Carlos Amaral Freire ele tirou a inspiração, mas ele fez tradução de poemas completos, né? Escolheu um poema ali. Então a gente já fez isso nesse primeiro evento e ali teve algumas demandas. A demanda mais importante foi assim: olha, Foz do Iguaçu, né, que, enfim, conhecida pelas Cataratas do Iguaçu, fronteira com a Argentina e com o Paraguai e tal, Foz do Iguaçu se orgulha de ser multicultural. E ela sempre fez como promoção, como peça de propaganda turística, o fato de ter 81 etnias. Foz do Iguaçu sempre se vangloriou: não, nós temos 81 etnias. Eu falei, bom, primeiro, a gente tem que entender o que é etnia e o que é nacionalidade. Esse negócio não está claro, para começar. E Foz do Iguaçu fala isso há muito tempo, e às vezes era 72, depois 81 e tal. E aí surgiu uma demanda no evento muito clara. Não, a gente precisa saber qual que é essa riqueza cultural de Foz do Iguaçu. Né? Então houve uma demanda para a gente para poder apresentar isso. E aí no evento teve uma certa discussão, o Jurubola vai se lembrar, por isso que é importante botar a academia, setor público, porque a academia cobrou do setor público, os representantes da academia que estavam lá, da Universidade Federal Universidade Federal da Integração Latino-Americana e outros. Não, quanto a prefeitura que devia fazer esse levantamento. E aí o representante da prefeitura falou, não, a gente não tem perna, é a academia que devia fazer. Ficou um pouco o jogo de empurra-empurra, e ali eu vi que era uma demanda para a gente. Era uma responsabilidade para a gente, já trazendo o poliglotismo para além de uma questão apenas de aprender idiomas, ou de melhorar na carreira de cada um, né, profissões ligadas aos idiomas, tradutor, intérprete, para a gente ir além disso e trazer benefícios concretos. Em cima disso, a gente pensou, bom, temos que criar uma instituição para poder levar a cabo esses trabalhos e para poder publicar essas demandas. Até porque eu percebi ali que a gente já estava ficando maduro, eu percebi que ali era o momento da gente trazer uma atualização da missão do movimento poliglota, ou seja, a gente trazer uma outra possibilidade de leitura desse contexto para as pessoas que tivessem interesse. Então a gente fundou o Instituto Iglota, né, do Y do Guarani, Iglota, com a missão de aproximação dos povos por meio dos idiomas. Com o intuito de você aproximar os povos, é justamente você trocar todos os conflitos do passado e tal, por meio dos idiomas, porque quando a gente fala de idioma, é uma maneira mais fácil da gente amenizar as tensões interculturais, interétnicas, ao aprender o idioma do outro. Porque a aprendizagem de idioma pode ser encarado também como um ato de empatia, né? Aprender línguas é um ato de empatia. De modo que a gente trouxe esse evento com a missão de aproximação dos povos por meio dos idiomas, e aí virou a missão institucional do Instituto Iglota. E aí a gente entregou, né? Não basta só ficar em palavras e tal, não sei o quê. A gente falou assim, olha, vamos fazer de fato já vamos terminar em 5, Juliana. A gente começou atrasado. Temos que manter isso aí, meu caro. Eu quero esses minutos do atraso de início. Cara, no máximo 10, ó, ou 11. Vamos lá. Então vamos para 11. Vamos para 11 para manter a isonomia. Isso é importante. Nós temos que manter a isonomia. Então o que acontece? Ali a gente criou um Instituto Iglota e entregou essa publicação, por exemplo, aqui, ó. A gente entregou essa publicação, que é o relatório Iglota de Nacionalidades e Etnias da região trinacional do Iguaçu. Aí a gente, junto com o Juliano e com o Jurubola, a gente firmou o papel. Ali a gente fez uma placa, né, com os líderes do movimento poliglota, reconhecendo o caráter de patrono do Carlos Amaral Freire, patrono do movimento poliglota no Brasil. E a gente fez uma outra publicação também do Hugo Lopes, que é um pesquisador argentino. O Iglota tem um pé na Argentina, inclusive a gente vai oficializar isso ano que vem. A parte educacional do Iglota vai ser na Argentina. Não sei, acho que minha conexão ficou um pouco instável aqui. Não sei se eu saí, se... Bom, parece que o Otto caiu, gente. É, o outro caiu. Só porque eu disse que Tá, falta mas ele vai 5 voltar. minutos. A internet dele está querendo respeitar, ele não está querendo. Ó, eu acho que a tua internet está querendo terminar em 5 minutos, cara. Vamos tentar no Não, voltou. Voltou aqui. Voltou, Voltou voltou, aqui. voltou. Voltou. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente está fazendo o quê? Só para a gente finalizar com uma coisa muito importante. O Instituto Iglota trabalha nessa
nesse tripé de Clube Poliglota Brasil, Poliglotar, Instituto Iglota. A gente entende que temos um pioneirismo no Brasil que a gente não encontra em outros lugares. A gente tem, por exemplo, um movimento poliglota na Europa que não teve essa institucionalização tão grande pelo fato, talvez, de que ali na Europa, como a realidade geográfica é fragmentada, você viaja um pouquinho e já está em outro país, o pessoal de outros países se encontram ali, eles têm o Polyglot Gathering Conference e tal, que o poliglotar não fica devendo em nada, né? Vamos lembrar isso. Então, de fato, tem essa questão ali. Mas você hoje, por exemplo, tem uma situação na África que é bastante diferente, né? Então, a gente hoje, devido à participação do Clube Poliglota Brasil no Esperanto em 2009, teve a participação, voltando aqui, teve a participação do Clube Poliglota Brasil no Congresso Mundial de Esperanto esse ano, que aconteceu em agosto, ali na Tanzânia, em Arusha. O Zurubola foi, representando o Clube Poliglota Brasil. E dessa participação do Zurubola ali na África, ali na Tanzânia, em Arusha, houve um interesse, houve uma demanda dos colegas africanos em promover encontros para praticar idiomas, encontros gratuitos para praticar idiomas e fazer amizades. O Zurubola, então, começou a fazer esses encontros em Arusha, e daí, desses encontros, já houve uma demanda também ali no Quênia. Eu vim para o Quênia, a gente então está organizando esses encontros. Agora, semana que vem, a gente vai fazer um encontro, semana que vem, final de semana daqui a uma semana, um encontro no interior do Quênia e depois um encontro em Nairobi, na capital. Então, o nosso papel aqui, para mostrar para vocês o quanto que a modo como a gente se organizou no Brasil é muito importante, que hoje a gente, por exemplo, está com esse projeto da história do movimento poliglota no Brasil, colocar isso num livro, os clubes poliglotas todos já foram convocados, a gente está colocando essa história num livro, para vocês verem, pessoal, a importância de colocar isso num livro, para ficar acessível para outros colegas de outras realidades geográficas, de outras latitudes. Então, os colegas hoje na África, a gente está aqui porque tem uma demanda. Não um protagonismo não nosso, mas num verdadeiro espírito de cooperação sul-sul, cooperação no sul global, para a gente poder fazer isso. Inclusive, em dezembro, a gente vai ter um evento em Moçambique. A gente vai ter um evento em Moçambique com o Instituto Iglota, com o Clube Poliglota Brasil, cujo título será Poliglotismo, Integração e Desenvolvimento. Diálogos intercontinentais no sul global. Inclusive, já fica o convite para você, Juliana. A gente vai ter uma mesa, vai ser dia 4 e 5 de dezembro. No dia 5 de dezembro, a gente vai ter uma mesa com as organizadoras da Conferência de Línguas Africanas para falar sobre poliglotismo no Brasil, poliglotismo na África, especificidades e convergências. Então, a ideia é que você, falando de poliglotar, o Jurubola, falando de Clube Poliglota Brasil e eu falando do Instituto Iglota, nós possamos entabular. E o nosso amigo Derek aqui, que está conosco, vai ser o moderador dessa mesa. O Derek é um membro do Iglota, está conosco nessa luta. Tem um papel importante ali de fazer acontecer. O Matias também é membro do Iglota, está conosco ali desde a Argentina, correto? Presente na segunda conferência, também. Isso. Isso, maravilha, Matias. O Juliano não me deu tempo aqui de eu aprofundar tanto essa história ali, falar da segunda conferência da Argentina e tal. Matias, papel importante para fazer isso acontecer também na Argentina. De modo que, então, para finalizar, eu gostaria de passar a bola para o Jurubola. A gente vai falar mais, a gente vai divulgar mais nas redes esse evento que a gente vai fazer em Moçambique. O que eu quero dizer é que a gente tem também esse livro, História do Movimento Poliglota no Brasil, peça a participação do pessoal, para a gente poder publicar esse livro, e aí esse livro vai ser publicado em inglês e espanhol, pelo menos a ideia é que a gente pudesse fazer em guarani, em francês, porque essa experiência pode servir para colegas fazerem coisas semelhantes em outros lugares do mundo, e assim a gente leva a nossa história para frente. Então hoje a gente está na África, eu estou aqui no Quênia, o Zurubola está na Tanzânia, daqui a pouco a gente vai estar em Moçambique junto fazendo isso acontecer. Zurubola, fala aí um pouco dessa atividade na África e a gente encerra, tá, Juliano? Vai lá, Jurubola, rapidinho a divulgação do evento aí. Beleza, maravilhoso. Bom, interessante, né? Com 15 anos de movimento, o Poliglota chega em Brasília, o Clube Poliglota Brasil chega na França e também chega no Congresso, no Polyglot Gathering,
e o movimento poliglota chega onde começou a humanidade, né? Quer dizer, claro, sempre existiu o movimento poliglota aqui, a gente está ajudando o pessoal a fazer uma coisa mais de clubes, mais de encontros. E uma coisa interessante é que, assim, o que eu gostaria de falar é que, assim, pelo menos no Clube Poliglota Brasil, são mais de 200 voluntários, né, no Brasil todo, e pessoas de todas as cores, pessoas de todos os gêneros possíveis. E aqui na África, do pessoal do African Languages Conference, o bacana é que são mulheres africanas, né, que são líderes. E isso é muito bom, porque isso demonstra que é muito plural, né? Isso é uma coisa muito importante, isso é uma coisa muito bacana. E esse encontro que a gente vai fazer em Moçambique vai ser maravilhoso. Então, no que vocês puderem chegar junto com a gente na questão da interpretação, na questão da tradução, vai Então, ser show de muito massa. bola. Fala aí só as datas novamente. É 4 e 5 de dezembro, confirma, Alton? Confirmo, 4 e 5 de dezembro. Devido ao fuso horário, a gente vai começar em 2 horas de Maputo, que vai dar 9 horas do Brasil, tá? Vai ser 4 e 5 de dezembro, e a gente vai ter no dia 4 a abertura, com algumas mesas específicas, depois no dia 5 algumas mesas de manhã. Brasil ainda fica tarde, mas principalmente para os colegas de Moçambique, e depois mesas à tarde, falando de diversidade linguística e saúde pública, desafios em contextos E ele vai migratórios e ser fronteiriços. transmitido online também. É um evento híbrido, é um evento híbrido. Nós esperamos que o Derek possa se juntar a nós, estamos torcendo para que ele possa se juntar a nós. O Juro Bola estará, eu também estarei lá presencialmente e contamos com você, Juliana. Vamos Hibridamente, ver a Raquel, todos os possibilidade. colegas. Tá ótimo, tá ótimo. É isso, gente. Fazendo acontecer, agora a gente entrou em um diálogo intercontinental. Legal. Intercontinental, cara. Desde o primeiro Poliglotar já tivemos palestras naquele ano vindas da França e da Rússia, né? Uhum. Online. Então, todos os poliglotares a gente teve meio que palestras de outros continentes, né? Exatamente. Vamos expandir isso, meu caro. Tamo junto nessa tarefa. Valeu, Otto. Grande abraço aí. Obrigado, abraço, pessoal. Valeu, Júlio. Valeu, obrigado. Alguém tem algum comentário final? A gente já está com o tempo aqui meio corrido. A próxima palestrante aqui vai ser a Cassiana, inclusive vai falar sobre o México. Então, é isso aí. Olha que Olá, legal. A Raquel quer muchachos. falar rapidinho. Não, eu ia só falar que legal que vocês estão conseguindo chegar tão longe. Não imaginava que vocês estivessem no continente africano fazendo já esse movimento expandido para outros lugares. Realmente isso é muito legal. E agora eu estou, assim, começando a me aventurar finalmente no mestrado. E aí eu estou pensando justamente numa linha de pesquisa, e a pesquisa que eu estou cogitando fazer aí é a representatividade feminina na interpretação, e eu vou precisar de muitos estudos aí do sul global, porque eu quero focar mais nesse público. Então, pode ser que tenha uma coisa legal aí na África, já quero aprender com esses amigos daí. Maravilha, vamos junto, Raquel. Maravilha, Com parabéns. certeza. Maravilhoso. Cassiana? Eu acho que, como você colocou, né, Gilboa, o que leva a gente, até os voluntários, a apoiar, né, é essa questão de conectar pessoas. Né? Eu lembro que eu fui assim, foi com um amigo, Marcelo, argentino. Não, Luiz, mas eu não falo inglês. Não, você tem que isso, tem tudo a ver com você, mas eu não sei. Não, vamos ver você conhece a galera. E eu fui conhecendo e conectando pessoas e conhecendo pessoas e fazer parte desse movimento é uma coisa realmente assim, que para a gente, sabe, é algo assim que movimenta, que acrescenta no meu trabalho, acrescenta na minha vida pessoal e faz a gente crescer e querer mais, cada vez mais. E é justamente isso, né? Eu mesmo me senti muito acolhida, porque eu procurei na internet em 2016 práticas em inglês. Eu tinha acabado um relacionamento há menos de um mês e eu me senti extremamente acolhida. Então, assim, eu sou extremamente grata ao Clube Poliglota, porque eu procurei estudar idiomas e ganhei uma riqueza e infinidade de amigos de um momento que eu super precisava também, além dos antigos, né? Então, só tenho a agradecer e demonstrar minha gratidão de alguma forma. E eu acho que todo mundo se sente assim também. Então, parabéns a vocês também e obrigada. Parabéns Eu a também, todos nós. eu Vamos também, eu juntos. também já fui acolhido por vocês. Muito obrigado.
né? Graças à força coletiva de todo mundo, a gente está aqui. E, por favor, levantem essa liderança feminina dentro do poliglotismo no Brasil, na África, no sul global, no mundo todo. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu gostei muito do que elas falaram, então eu vou inventar o que elas falaram. Eu acho que o Clube Poliglota, assim, falando de uma perspectiva individual, salvou a minha vida, assim, num momento muito difícil, assim, e eu sou muito grato a isso e em todo lugar que eu vou como viajante, eu tento procurar um clube poliglota. É engraçado que tem cidades que não tem, a gente fica, parece que fica meio órfão. Cara, eu vou para São Luís e no clube poliglota lá não está se encontrando. O que eu vou fazer, né? Mas é isso, assim. Muito obrigado e estamos juntos para a luta e parabéns e vamos seguindo. Valeu, Otto. Valeu, Jurubola. Parabéns e sucesso aí em dezembro aí no evento da África. Tchau. Tchau, tchau. Abraço, galera. Valeu. Tchau. Valeu, obrigado.